Escritor aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glórias a Deus. Para mim, confesso aos irmãos que nesta noite é um grande desafio que Deus me dá, pregar sobre cura ou sobre milagre. Porque Deus sabe que embora nesta noite eu fale sobre cura, eu também preciso na minha vida de um milagre, de uma cura sobre a vida da minha esposa, que não é de hoje, mas nós nos casamos há 15 anos atrás, e desde que nós éramos namorados, ou seja, desde quando eu conheci ela sofre de uma agressão no seu corpo, chamado de asma, uma doença terrível, que embora muitas das vezes as pessoas só ouvem falar, mas não sabem o que essa doença é capaz de fazer. Essa doença, para os médicos, não tem cura. Para os médicos, eles conseguem, segundo eles, fazer com que a pessoa viva uma vida normal, com um tratamento. Mas a pessoa tem que se cuidar ao máximo para não se gripar, porque às vezes quando a pessoa se gripa, os brônquios se inflamam e a pessoa perde a respiração. A pessoa fica com uma falta de ar que, se não correr para o médico, pode causar uma parada cardiorrespiratória. E não é de hoje, é 15 anos que eu vivo isso. 16 anos, desde quando nós éramos namorados. E eu nunca reclamei para Deus porque Ele me deu uma esposa assim. Eu sempre confiei e sempre confio e sempre confiei no meu Deus. Porque eu sei que, embora nós passamos por muitas coisas juntos, Ele vai nos dar vitória. Ele vai entrar em ação no tempo dEle e vai restaurar a vida dela também. Muitas das vezes passamos por lutas assim. Não foi um dia, não foi uma noite. Foi várias noites no frio de Uruguaiana, 0 grau negativo, 2 graus negativo. Eu passei no pronto-socorro da minha cidade, com a minha esposa enferma, dentro do pronto-socorro. Às vezes no lado de fora, no banco, um frio, uma geada caindo, e ela do lado de dentro sendo atendida e eu do lado de fora. Mas eu nunca duvidei e nunca duvido no poder do meu Deus, que está aqui nessa noite. Ele é capaz de curar qualquer enfermidade que possa existir, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos sarar, nos curar e nos abençoar. Muitas das vezes, nas madrugadas em que ela estava enferma, eu cheguei junto com ela no pronto atendimento. Nós já tínhamos conhecido, nós fizemos amigos, guardas, um casal de guarda que na Santa Casa, naquele momento, eles faziam a segurança ali, nós éramos amigos deles e eles deixavam eu entrar às vezes. E às vezes, na madrugada, só eu e ela, eu segurava a mãozinha dela, ela com a crise de asma, e eu glorificava a Deus, porque só quem passa por uma provação de enfermidade, só quem passa por uma situação assim sabe a angústia que nós temos, a aflição que nos dá, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor está trabalhando para nos abençoar, que o Senhor, Ele não tarda para nos abençoar, Ele age na hora certa na nossa vida, Ele age no momento em que quem sabe menos esperamos, Ele entra com a solução do nosso problema, com a cura da nossa enfermidade, da enfermidade que atinge o nosso corpo. Muitas das vezes passei isso, e isso me fortaleceu espiritualmente, e me deu a certeza, como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, Jesus, Ele não mudou, assim como Ele curou no passado, Ele está aqui nesta noite, Ele pode curar qualquer enfermidade nesta noite, basta nós crermos, nós colocar a nossa fé em ação, para que o Senhor se manifeste no céu e libere uma porção especial do seu Espírito Santo e nos cura, em nome de Jesus. É isso que Ele deseja da nossa vida.
É isso que Ele tem para nós, a cura da nossa alma, a cura do nosso corpo físico. Há enfermidades que muitas das vezes é prova de Deus sobre nossa vida. Há enfermidades que muitas das vezes vêm sobre a nossa vida porque precisamos ser provados por Deus. Porque Deus tem coisa grande para fazer na nossa vida. E nós temos que ser provados para sermos aprovados para a obra do Senhor. Para que possamos ter testemunhos a contar a respeito das maravilhas que Deus faz, e Deus fez e Deus vai fazer na nossa vida. Nenhum homem de Deus chamado por Deus foi pego de lá e colocado aqui sem antes passar por uma prova. Mas essa prova às vezes requer de nós paciência. Requer de nós sabermos esperar no Senhor. Porque o salmista disse, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o nosso clamor, amados, mas basta nós esperar no Senhor. Basta nós esperar no Senhor, porque Ele está trabalhando. Porque o profeta Isaías, capítulo 64, e 4, ele diz assim, desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem com seus ouvidos se percebeu, nem com seus olhos viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. Espera no Senhor, que a cura que você precisa para a sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Quanto tempo eu tenho que esperar, pastor? Quanto tempo eu tenho que esperar, irmão Eliezer? Amados, o tempo é de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa, aquele que crê no Senhor jamais será confundido. E você jamais será confundido se você crê no Senhor Jesus. Ninguém vai olhar para você e vai dizer, eu achei que ele não alcançou ainda, então não é, não. Eles vão ver que o Senhor vai entrar com providência na tua vida. Eles vão ver que o Senhor vai curar as tuas enfermidades e vão dizer, esse sim creu, esse sim alcançou a misericórdia, esse sim alcançou o milagre da parte de Deus. Por isso ele é bem-aventurado, ele é abençoado, ele é feliz, porque o Senhor é na vida dele. Tantas vezes eu perguntei para o Senhor, eu tenho um pouco de conhecimento da palavra de Deus, mas quantas vezes eu naquele hospital eu perguntei para Deus, Senhor, eu leio a Bíblia, eu conheço quantas maravilhas o Senhor fez, e parece que tem vezes que a gente ora e ora e ora e Deus não responde. E eu perguntava para Deus, mas Deus nunca deixa a gente sem resposta. Deus ele age no tempo certo sim, mas sua vontade é suprema. Quando ele falou aos seus discípulos, como ensinou como orar, ele diz assim, seja a tua vontade seja assim, no céu como na terra, ou seja, suprema. A vontade do Senhor é suprema. Quando ele decidir a hora do milagre na nossa vida vai acontecer, mas nós temos que permanecer firme na presença do Senhor, porque atrás desse milagre tem um projeto de Deus em ação. Tem um projeto de Deus para salvar a nossa família que não crê, mas eles vão presenciar o agir de Deus na nossa vida e vão começar a crer sim no poder do Senhor Jesus, que operou e transformou a nossa vida. É isso que Deus faz. Porque às vezes a gente se questiona a respeito do Senhor. E a gente fica olhando para o Novo Testamento, até mesmo o Velho Testamento, quando Naamã foi curado da lepra, no capítulo 5 de 2 Reis, segundo livro dos Reis, você vê isso? Não foi na primeira mergulhada, primeiro ele teve que dar ouvido ao profeta de Deus, o profeta não quis nem ver a cara dele, disse assim para ele, vai lá e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Naqueles questionamentos ele fez assim, olha, por acaso Abana e Farpar, rios de Damasco, não são melhores que esse rio aí? Esse rio sujo? Muitas vezes ficamos questionando, amado. Muitas vezes ficamos questionando o lugar do milagre de Deus. Hoje Deus preparou o milagre nesse lugar para a nossa vida. Hoje Deus preparou o milagre para a nossa vida aqui nesse lugar. Não é em outro lugar, é nesse lugar que Deus preparou um milagre para a nossa vida. Deus preparou um milagre para a vida da Suelen, foi nesse lugar. Por isso que nós estamos aqui nessa noite.
mas temos que dar ouvido ao profeta. Às vezes a palavra pregada é uma profecia para a nossa vida. Não interessa quem esteja aqui pregando, mas quando nós pregamos é uma profecia, um profeta que está aqui, um profeta de Deus que está nesse lugar. E se você der ouvido ao profeta, você vai mergulhar uma, quem sabe não aconteça nada. Você vai mergulhar duas, quem sabe não aconteça nada. E assim você vai mergulhando no momento certo, um milagre vai acontecer na tua vida e o nome do Senhor vai ser exaltado. É isso que vai acontecer na tua vida, amado. É isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que crer. A palavra do Senhor é poderosa. O tempo do milagre ninguém sabe. O irmão Evaristo acabou de ler aqui, capítulo 5 de São João, um homem 38 anos esperando uma cura. 38 anos ali esperando, segundo a história, como o pastor nos conta, é uma lenda tinha naquele lugar, em que uma vez no ano a água era agitada e o primeiro que entrasse naquele lugar era curado. 38 anos esperando um milagre e não aconteceu. Um dia o próprio Jesus foi ali e fez um milagre na vida dele. Eu não sei quanto tempo tu está esperando, assim como eu, 15 anos, 20 anos, eu estou esperando um milagre na vida da minha esposa. Mas esse lugar aqui é o lugar onde o milagre acontece. Mas o tempo muitas vezes nos cansa, o tempo muitas vezes nos desgasta, o tempo muitas vezes nos desanima. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está dizendo para ti nessa noite: acalma. Te acalma que eu estou trabalhando. Te acalma que eu estou trabalhando. E assim como diz o profeta Ageu, no capítulo 2 e versículo 9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira na tua vida. O que Deus tem para ti vai ser melhor do que era antes, porque Deus faz nova todas as coisas. O corpo vai ser melhor, a virtude, a fé vai ser acrescentada em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso. Muitas vezes reclamamos, mas o que Deus tem para fazer na nossa vida é muito tremendo, que nós não conseguimos entender. Mas para isso nós precisamos ser provados para dar valor ao projeto de Deus. A cura que nós precisamos e a cura que está sendo manifestada nesse lugar. A palavra do Senhor nos diz, capítulo 8, e a partir do verso 40 de Lucas, se eu não estou enganado, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou São Lucas, mulher do fluxo de sangue, 12 anos. 12 anos passando por uma tribulação. 12 anos em busca de médicos que não resolveram o seu problema, mas sim só tiraram o seu dinheiro. Casamento acabado, a vida destruída. E um dia ela ouviu falar de Jesus, assim como nós temos ouvido que Ele está aqui nessa noite. E ela não perdeu a oportunidade. Eu vou lá, né? Eu vou lá onde está Jesus, porque eu sei, se eu tocar nele eu serei curada. Ela não olhou para os obstáculos, ela não olhou para as fraquezas que tomavam conta do seu corpo, porque uma mulher com 12 anos sofrendo de uma hemorragia, uma pessoa anêmica, o último, quem sabe com uma leucemia já, ela não olhou para esse obstáculo. Eu quero tocar em Jesus, porque eu preciso ser curada. Nesta noite, pela fé em nome de Jesus, toque no Senhor Jesus que está passando aqui nessa noite. Toque no Senhor Jesus que está aqui nessa noite através do seu Espírito Santo, para que você seja curado. Curado. Mas eu não estou doente no corpo físico, pastor. Irmão Eliezer, não é o corpo físico que está me afetando. Tem pessoas, amados, que não estão, às vezes, doentes no corpo físico. O corpo físico está bom, mas a alma está machucada. Não conseguem perdoar, por isso sofrem. Não conseguem amar, por isso sofrem. Angústias, aflições. Muitas das vezes por não conseguir se perdoar a si próprio, se condenam todos os dias, toda hora se condenam: não sou digno. Jesus nos comprou com seu sangue. Você foi comprado, você foi eleito de Deus. O voto
que te deu, te elegeu, foi o sangue de Jesus. Você é um eleito de Deus. Apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, se não estou enganado. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é eleito de Deus, amado. Você não foi feito para sofrer, mas muitas das vezes o inimigo, ele nos coloca para baixo e coloca na nossa vida, tenta dizer para nós que nós não somos. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos vencedores. Não é enfermidade, não é nada que nos separe do amor de Deus. O apóstolo Paulo falou aos Romanos, capítulo 8 em diante, ele diz assim que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é enfermidade que nós estamos passando porque Deus não ama nós mais, não, Ele ama, de qualquer maneira Ele ama. Nós temos que aprender a esperar no Senhor e esperar na presença do Senhor. Às vezes a nossa alma está machucada. Existia um homem chamado Zaqueu, todo mundo conta a história aqui, e faz tempo que eu venho estudando essa história, e eu vi na vida daquele homem essa situação. Um homem com a alma machucada, porque ele aceitou um serviço, que na época os judeus não eram dignos daquele serviço. Ele era um publicano, cobrador de imposto, e o publicano da época, ele era tido como traidor do seu povo, ladrão, traidor. E a palavra Zaqueu vem do hebraico, original do hebraico, Zak, puro. Zaqueu, a palavra Zaqueu vem do original, do hebraico, puro. Mas ele era todos os dias acusado de ladrão, acusado de traidor, porque ele não podia dar aquele cargo. E ele sofria essa situação no seu interior. E aquilo lhe deixava depressivo. Aquilo lhe deixava angustiado, aflito. A alma machucada, a alma ferida, a alma enferma. E um dia ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele, sendo judeu, ele sabia que um dia haveria o Messias que traria salvação para a nação judaica, que estava sob o domínio dos romanos na época. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus enviado para trazer salvação ao perdido, às pessoas, ou seja, ao povo judeu. Ele quis ver quem era Jesus. Naquele momento que ele correu, ele subiu numa figueira, segundo a história, e Jesus olhou para ele, passando naquele lugar, desce: Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Aí Zaqueu, ele chegou e disse: Senhor, olha, eu sei que eu dou a metade dos meus bens para os pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa. A alma de Zaqueu foi curada naquele momento. A alma de Zaqueu foi curada, porque as pessoas que estavam ali viram o Messias chamando Zaqueu e disse: olha, Zaqueu, hoje eu vou lá na tua casa, eu vou pousar na tua casa hoje, porque eu sei que você é puro. Porque você abriu o seu coração para mim, eu te curei nessa noite, você foi curado. Ou seja, nesse momento você foi curado. Hoje Deus quer curar corações nessa noite aqui. Corações machucados. Corações, quem sabe, que trazem na sua vida acusações, e até mesmo dentro de casa, em qualquer situação, acusam a você, e você fica angustiado, aflito. Você fica totalmente com o coração dilacerado, e só Deus sabe como você está aqui nessa noite. O Espírito Santo do Senhor, Ele te sonda e te conhece, e Ele sabe que você precisa de uma cura. E hoje Deus quer te dizer que se você se colocar na presença dEle e clamar a Ele, pedir ajuda, Ele vai te sarar nessa noite, vai dizer assim para você: hoje eu vou pousar lá na tua casa contigo. Hoje veio salvação à tua vida e eu vou pousar lá contigo na tua casa. Porque o Senhor faz isso. O Senhor muda histórias, amado. O Senhor muda histórias.
E o Senhor não nos trouxe aqui para encher bancos, não. Tem um projeto de Deus em andamento na vida de cada um de nós. Tem um projeto de Deus em andamento na nossa vida. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor Jesus, no capítulo 6 de São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou São Mateus, ele diz assim, não ande preocupado com nada, não ande preocupado com a vida, não ande preocupado com a ver de vestir, de comer, mas o homem se preocupa demais. O homem se preocupa demais. Segundo a OMS, se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde, vamos falar assim, o mal do século, um dos maus do século é a ansiedade. A ansiedade, ela tem entrado em vidas, destruído vidas, colocando vidas, atormentando vidas. O homem está em estado de estresse por causa dessa tal de ansiedade, porque está se preocupando mais com as coisas materiais do que com o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 3,16, vós sois o templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós, e quem destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus vos destruirá. O homem tem se preocupado em ganhar o mundo, e esquecido da presença do Espírito Santo na sua vida, que é a paz no seu coração. O homem se preocupa com a casa própria, o homem se preocupa com o carro, se preocupa com as coisas materiais e trabalha duro nisso, come mal, dorme mal, só para andar bem e se vestir bem, e esquece do templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, e está enfermo, sociedade enferma, o mundo enfermo, mas nós não. Nessa noite nós resolvemos buscar primeiro o reino de Deus, e nós temos que entender isso. Nós estamos aqui nessa noite buscando primeiro o reino de Deus, e descansa no Senhor, porque as outras coisas, a saúde, a casa própria, isso aí Deus vai acrescentar na tua vida. Se você crê, o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Mas primeiro cuide da tua saúde, cuide do templo do Espírito Santo, que é você, é o teu corpo. Comer mal, dormir mal, trabalhar que nem, vamos falar a verdade, que nem cavalo, isso aí prejudica a vida. E muitas das vezes perguntamos para Deus, por que estamos assim? Ah, Senhor, por que eu estou assim? Porque tu tem procurado primeiro as coisas do mundo, não tem te alimentado a tua alma com a minha palavra, porque a palavra do Senhor é alimento para a alma, ela que nos mantém em pés, amados do Senhor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixe que as outras coisas Deus cuide. Porque o Senhor, você vai ver que você vai ter uma vida abençoada. Abençoada no sentido de abençoada mesmo, amados. Porque muitas vezes a gente olha as pessoas, a gente vê as pessoas abençoadas financeiramente, mas com uma vida quebrada, uma vida judiada, uma vida machucada. Deus não quer isso para nós, não. Salmo 127, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar. Busca primeiro alimentar a tua alma com a palavra do Senhor, e o resto Deus vai fazer. E o resto Deus vai fazer. A saúde que nós precisamos está aqui nesse lugar, a cura, a intervenção, o milagre é uma intervenção divina. Quando não tem mais solução para o homem, para a ciência, quando o homem não consegue mais agir, é aí que nós temos que crer no Senhor, porque é aí que a intervenção, o milagre do Senhor acontece na nossa vida. Estamos aqui nessa noite, porque aqui é um ambiente propenso ao milagre de Deus, um ambiente que o Senhor age no nosso meio, porque nós temos fé que o Senhor está aqui através do seu Espírito Santo e vai fazer um milagre em cada um de nós, e principalmente naqueles que estão enfermos. Nessa noite eles serão curados em nome de Jesus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar ao Senhor.
Mas se nessa noite nós agradar ao Senhor, o Jesus que fez tantos milagres, o Jesus que curou tantos enfermos, que não mudou, Ele é o mesmo, ainda hoje será eternamente, Ele está aqui nessa noite. E se nós agradar Ele com a nossa fé, nós veremos o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Ele é capaz de curar qualquer enfermidade que porventura queira se manifestar ou está manifestada no nosso meio. Ele tem poder para tudo isso. Mateus 28, 18. Eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. É o Senhor Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. E Ele está aqui para abençoar, para curar, para sarar e para libertar as nossas vidas, em nome de Jesus.